O que você faria se estivesse frente a frente com o diabo e uma legião de demônios? Você sentiria medo ou tentaria lutar com suas próprias forças? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, no vídeo de hoje, vou prepará-lo para enfrentar qualquer ataque espiritual usando versículos bíblicos que os demônios tremem de medo e não querem que você conheça. Declare esses versículos com sua boca. Se você quiser saber quais são esses versículos, convido-o a assistir a este vídeo até o final. Mas antes de começarmos, quero pedir que se inscrevam no meu canal e ativem o sino de notificação para receber atualizações sobre novos vídeos. Ao fazer isso, você ajudará nosso ministério a alcançar mais pessoas. Então, vamos começar. Na comunidade cristã é muito raro ouvir falar sobre o diabo e o que precisamos fazer para evitar que ele prejudique nossa vida. A verdade é que nem todo mundo está preparado para ouvir sobre o mundo espiritual, pois muitos têm medo e preferem ignorar esse assunto. É por isso que perguntei como você reagiria se estivesse frente a frente com Satanás. A primeira coisa que precisamos fazer é conhecer nosso maior adversário, para que possamos agir e lutar com sabedoria. Afinal, ninguém entra em uma batalha despreparado sem saber o que vai encontrar do outro lado, pois seria facilmente derrotado. Outra coisa que você precisa saber é que os demônios não são tão poderosos quanto muitas pessoas acreditam, e a verdade para essa afirmação é encontrada em João 4:4. Veja o que está escrito lá. Meus filhos, vocês são de Deus, e venceram os falsos profetas, porque aquele que vive em vocês é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo. Vejam, o que temos dentro de nós é muito mais poderoso e forte do que o diabo e sua legião de demônios. E o que temos dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Se já entregamos nossa vida a Jesus, mas isso não significa que podemos deixar de ser vigilantes. Os demônios podem, de fato, causar grandes problemas na vida das pessoas, mas para nosso alívio, eles não são invencíveis. Em outras palavras, eles podem ser derrotados e nós temos a autoridade para enfrentá-los. Por isso é tão importante conhecer a autoridade que Deus nos concedeu. Esses seres malignos operam no reino espiritual e esperam por momentos de fraqueza para entrar em nossas vidas. Mas há outro versículo que nos dá grande poder, e o diabo não quer que você o descubra. Veja o que está escrito em Tiago 4. Submetam-se então a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Veja que interessante, apenas por se basear nesse versículo, você já tem a chave para resistir ao diabo e fazê-lo fugir para bem longe. O primeiro passo é submeter-se a Deus. Isso significa que devemos deixar de lado nossa própria força, nossa própria inteligência, e fazer apenas a vontade do Senhor. Essa é uma etapa crucial para se proteger das armadilhas do diabo. E talvez você esteja se perguntando, mas como faço para resistir ao diabo? A primeira coisa é buscar a obediência a Deus. Se você sentir que sua vida está sendo atacada espiritualmente e que tudo parece estar dando errado, é necessário refletir e analisar. Se você estiver buscando o Senhor, orando e meditando em sua palavra. Veja bem, Satanás não quer que você busque o Senhor, e é por isso que ele lançará armadilhas e distrações para que você perca o foco, porque essa é a única maneira de ele continuar atuando em sua vida. E quando nos distanciamos da presença do Senhor, abrimos a porta para que o inimigo comece a agir. E isso acontece porque damos ouvidos aos nossos desejos pecaminosos. Amigos, há uma rebelião em nossa carne que nos faz desejar mais os prazeres mundanos do que as coisas espirituais. E por causa dessas distrações, sentimos preguiça de orar, de ler a Bíblia e até mesmo de ir à igreja. No entanto, a verdade é que precisamos nutrir nosso espírito muito mais do que nossa carne. Veja a advertência que o apóstolo Paulo nos deu. Aqueles que vivem de acordo com a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. Veja como é importante não dar ouvidos aos desejos de nossa carne, pois ao fazer isso, estamos dando lugar ao inimigo. Não podemos obedecer a Deus apenas em determinadas áreas de nossa vida. Deus deseja nossa total obediência, o que significa que precisamos buscá-lo constantemente, mostrando assim ao diabo que somos dependentes do Senhor. Devemos entender que nossa existência não é resultado de nossos próprios esforços, mas sim da permissão de Deus. Você dormiu ontem à noite e acordou hoje de manhã, não por sua própria vontade, mas porque Deus permitiu. Devemos confiar no Senhor. Portanto, a autoridade que Deus nos concede sobre o maligno vem somente de uma vida de comunhão com Ele, e é exatamente isso que o inimigo quer que percamos.
A Bíblia nos diz que o diabo enganou Eva para que ela comesse o fruto proibido, pois queria que ela se afastasse da comunhão com Deus e, assim, perdesse toda a autoridade. Da mesma forma, ele não quer que você conheça o poder que reside em você. Há muitas pessoas que já estão com Deus, mas o inimigo cega seu entendimento. E há outras que não têm uma vida de comunhão com Deus, e como resultado, são facilmente manipuladas e sofrem grandes consequências por causa disso. Há uma história muito interessante na Bíblia que prova que o diabo e seus demônios não querem que você tenha conhecimento do poder da obediência a Deus. No livro de Atos, vemos que o apóstolo Paulo estava realizando grandes milagres, e um certo grupo de pessoas queria fazer o mesmo. No entanto, Paulo estava sob a obediência de Deus e tinha o poder e a autoridade para expulsar demônios. Mas esse grupo de pessoas ignorou o fato de que a obediência a Deus é a chave para resistir ao mal. Veja o que aconteceu com aqueles que estavam fazendo isso. 7 filhos de Esquiva, um sacerdote-chefe judeu, estavam fazendo isso. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu sei, e Paulo eu conheço. Mas quem é você? Então, o homem que tinha o espírito maligno pulou sobre eles e dominou a todos. Ele lhes deu uma surra tão grande que eles saíram correndo da casa nus e sangrando. Portanto, aquelas pessoas tentaram expulsar os demônios sem ter nenhuma autoridade para fazê-lo, e o próprio espírito maligno falou com elas, dizendo que conhecia Jesus e Paulo porque eles obedeciam a Deus. Devido à sua falta de obediência, esse grupo enfrentou grandes problemas. Quando ficaram cara a cara com o mal, eles sofreram. Tiveram suas roupas rasgadas e fugiram dali nus e feridos. Eles entraram em uma batalha espiritual sem conhecimento, sem fé, sem comunhão com Deus, caminhando para a derrota. Precisamos conhecer nosso inimigo porque, em vários momentos, teremos de tomar a decisão de usar a autoridade de Deus ou de nos acovardar e permitir que ele haja em nossa vida. É por isso que decidi gravar este vídeo, para que você possa memorizar esse versículo de Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. O segredo está na obediência. O próprio Jesus disse que, quando obedecemos à sua palavra, ele permanece em nós e responde às nossas orações. Devemos entender que pertencemos ao Senhor e que ele cuida de nós. Não podemos ser amigos do mundo. Amém. Devemos viver em obediência. Para concluir este vídeo, quero compartilhar um salmo que você também deve guardar em seu coração e declarar sempre que sentir medo do inimigo e enfrentar ataques espirituais em sua vida. Está bem. Veja o que está escrito. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Aleluia, meu irmão. Que você também faça desse salmo a sua oração. Acredite que Deus está com você, que ele o protege, e que é ele quem lhe concede a libertação e comece a buscar a presença do Senhor a partir de hoje. Amém. Um grande abraço para você.